pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa Novaes e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia dos rins. Então, vocês estão diante de dois rins aqui. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês a respeito dos rins é que os rins, apesar de eles serem tão pequenininhos assim, eles recebem cerca de 25% do débito cardíaco, ou seja, é um órgão extremamente vascularizado. Isso porque a gente já sabe que a principal função dos rins é a filtração do sangue, para a formação da urina e eliminação aí de substâncias tóxicas, compostos nitrogenados. Bom, então aqui a gente tem os rins. Detalhe, a primeira coisa que vocês têm que observar é a presença, vocês estão percebendo aqui, ó, que tem uma membrana aqui que eu tô puxando, ó, é a presença de uma membrana que tem meio lisa aqui, ó, na parte dos rins, ó, até rasguei um pouquinho, que é chamado de cápsula renal. Você consegue perceber, por exemplo, que esse rim aqui eu já tirei a cápsula renal. Olha a diferença aqui, ó, como aqui é mais, né, sequinho, aqui a gente tem um brilhozinho. Esse brilho é por causa dessa cápsula, que nada mais é do que tecido conjuntivo que reveste os rins, tá? Então eu tirei a cápsula renal para mostrar o rim sem cápsula renal aqui para vocês. Então aqui é o rim, aqui a gente observa a entrada, né, do ureter, a entrada do ureter, né? E aqui também tem a entrada de vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias renais. E tudo isso aqui, ó, a gente chama de hilo renal, tá? Que é a região onde a gente tem a saída do ureter e a região onde a gente tem a entrada das artérias renais e a saída da veia renal, tá? Então aqui a gente tem vasos entrando e saindo e o ureter saindo aqui para se conectar com a bexiga, certo? Então aqui a gente está diante da visão do rim. O rim, ele tem então duas margens. A margem medial, que é onde a gente encontra o hilo renal, e ele tem a margem lateral, certo? Então aqui a gente está diante dos rins. Vamos cortar para a gente verificar as estruturas internas dos rins. Bom, então aqui vocês estão diante de uma estrutura interna dos rins, tá? Então eu fiz aqui um corte coronal nos rins e vocês já conseguem observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, galera, não sei se você consegue perceber, mas há uma diferença de cor aqui, ó, pra cá, né? Essa região aqui, ó, é mais escura, essa região aqui é mais clara, e isso se alastra ao longo de todo o rim, ó, tanto esse lado cortado aqui, ó, o lado esquerdo, quanto o lado direito. A gente observa que a gente tem uma região mais clara e uma região interna aqui mais escura. A região mais clara aqui, ó, é o córtex renal. A região mais escura é a medula renal, tá? A região mais interna. Detalhe é que na medula renal, a gente observa estruturas em formato de triângulo, ó. Então aqui, ó, aqui, a gente observa uma estrutura em formato de triângulo que fica na medula renal, que a gente chama de pirâmides renais, tá? Então aqui, ó, vou dar uma ampliadinha para você observar as pirâmides renais direitinho, ó. Então aqui, ó, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal, tá? Detalhe, galera, você consegue observar, né, que no final dessa pirâmide aqui, ó, a gente tem uma estrutura que abraça o ápice da pirâmide, que a gente chama de papila renal. E a papila renal, ela se une com o cálice menor. O cálice é a estrutura que vai, né, captar a urina que foi formada. Gente, a urina, ela é formada em células que estão situadas tanto no córtex quanto na medula renal, que a gente chama de néfron. E o néfron, quando ele faz a urina, ele joga a urina aqui para o cálice menor. O cálice menor vai para o cálice maior, até que ele chega nessa região dilatada aqui, que a gente chama de pelve renal. E a pelve renal, ela vai formar um tubo
Vou fechar aqui pra gente mostrar o tubo, ó. Um tubo, e esse tubo é justamente o ureter, né? Então, vamos observar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, dá até pra gente ver direitinho do tubo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, tem um buraquinho aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é o ureter, galera, tá? Saindo aqui do hilo renal. O ureter, então, ele tem a função de captar a urina que foi formada, né, pelos néfrons presentes tanto no córtex quanto na pirâmide renal. Ele tem a função de captar a urina formada, né, que veio lá da pelve renal, e enviar para a bexiga, tá? Então, aqui a gente está diante, então, dessa estrutura muito maravilhosa que é o rim. Uma coisa interessante é que basta um desse pra gente sobreviver, tá, gente? Nós temos 2, mas pra gente começar a sentir qualquer sintoma de falha renal, é necessário que o rim perca 3/4 da sua função pra gente começar a sentir sintoma. Ou seja, ele precisa perder mais da metade da sua função pra gente começar a ter repercussões clínicas de uma falha renal. Por isso que a gente consegue, por exemplo, doar um rim para um colega, um amigo, a mãe, o pai, um familiar, e mesmo assim a gente sobrevive. Basta um, ele já dá conta do recado, porque ele trabalha aí muito mais do que nós necessitamos, certo? A gente pode, inclusive, fazer uma comparação, né? A gente pode, inclusive, fazer uma comparação aqui, ó, do rim de verdade com aqui o nosso rim sintético, tá? Então, aqui a gente tem as pirâmides renais, essa estrutura mais escura aqui, ó, que eu tô apontando com o meu dedão aqui, ó, tá? No meu polegar. Aqui a gente tem as pirâmides renais, aqui a gente tem as pirâmides renais dos rins, verdadeiro, né? Essa região branca que é a pelve renal, aqui também a gente encontra a pelve renal. Perceba a semelhança aí. E aqui a região mais externa é o córtex renal, que a gente também consegue observar no modelo verdadeiro.